Olá, eu sou o professor Xavier e você está no meu canal Teodidatas. Aqui no meu canal, se você já acompanha, você sabe disso, nós temos um conteúdo bastante diversificado, focado especialmente no cristianismo, na Bíblia, na teologia. E eu tenho algumas séries de estudos da Bíblia e de livros da Bíblia. E eu estou desenvolvendo uma série sobre Romanos. Ela estava um pouquinho parada, a carta de Paulo aos Romanos. Essa série sobre a carta de Paulo aos Romanos estava um pouquinho parada, mas aos pouquinhos eu vou retomando. E o momento agora é de trabalhar o capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. O link para essa playlist sobre Romanos vai aparecer na tela final deste vídeo aqui, tá bom? O capítulo 5, ele se coloca num ponto muito importante no esboço da carta, porque nos 3 primeiros capítulos ela trata da pecaminosidade geral do ser humano. Aí, então, a partir do final do capítulo 3, ela se encaminha para o argumento da justificação pela graça, e ela exemplifica isso no capítulo 4 com Abraão. No capítulo 5 de Romanos, então, introduzindo brevemente o tema, o que nós temos é o início da demonstração da justificação pela graça. E aí o tema central desse capítulo, como eu inclusive coloquei como sugestão de título aqui para esse estudo, o tema central desse capítulo é a contraposição entre Adão e Cristo como representantes da humanidade ou como representantes de tipos de homens, né? Adão, o velho homem, a velha criação, Cristo, o novo homem, a nova criação em Deus. Então esse é um esboço bem breve do capítulo, por isso o título do estudo é Adão versus Cristo. Tá? Antes de nós passarmos para a leitura do texto, que vai nos permitir fazer essa análise mais expositiva, eu vou pedir para você se inscrever no canal e compartilhar este vídeo aqui. Eu estou lançando esse vídeo na quinta-feira, 9 de abril, e estou aí numa campanha, entre aspas, para chegar a 5.000 inscritos até a Páscoa de 2020. Muito provavelmente, seguindo o ritmo aí, tenho divulgado nas redes sociais isso, né? Seguindo o ritmo de crescimento de inscrições dos últimos dias, dessa última semana, a gente vai chegar lá. Mas, chegando ou não, vamos chegar bem pertinho, eu vou lançar um vídeo comemorativo no sábado, dia 11 de abril, sobre a Páscoa. Um vídeo comemorativo sobre a Páscoa, especialmente por ocasião aí dos 5.000 inscritos. Eu já tenho 2 vídeos, já lancei em 2 anos vídeos sobre o Natal, mas nunca lancei um vídeo na Páscoa. Vou fazer isso em comemoração aos 5.000 inscritos. E também, na semana seguinte, dos dias 13 a 17 de abril, eu vou fazer uma experiência aqui, eu vou postar um vídeo por dia com o estudo dos Salmos, que é uma outra playlist, também vou deixar ela no final, na tela final desse vídeo aqui. Então, compartilhe o canal, estimule os seus amigos, os seus irmãos em Cristo a se inscrever e, sobretudo, se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal. Vamos agora para a leitura do texto. Esse é o momento em que você pode pausar o vídeo, buscar a sua Bíblia ou abrir a caixa de descrição. O texto, assim como um pequeno roteiro, um pequeno resumo do roteiro do estudo, está transcrito ali na caixa de descrição. Tá bom? Vamos para a leitura. Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Por favor, registre isso. A justificação pela fé como a introdução do assunto do capítulo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. No grego, é ambíguo o verbo, o modo aqui pode ser tanto presente quanto tanto indicativo no presente quanto subjuntivo. O tempo é presente, mas o modo do verbo é que é ambíguo, porque ali na primeira pessoa do singular, o presente pode ser tanto indicativo quanto subjuntivo na forma como o verbo está conjugado no grego. Então, temos ou tenhamos. Essa opção do tenhamos ela é interessante porque ela exorta o crente a
a assumir para si a sua responsabilidade. Jesus já fez a parte dele para que tenhamos paz com Deus, e é só em Cristo, somente justificados pela fé, mas nós também precisamos, entre aspas, fazer a nossa parte, que é buscar a Deus por meio de Cristo, vivendo uma vida de santidade. Então, retomando, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos ou tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Eu estou usando como base aqui a Almeida Corrigida Fiel, mas onde é necessário eu faço um pequeno ajuste na tradução, como é o caso aqui dos versos 3 e 4. A ACF traz paciência, e o melhor é nós entendermos por perseverança. Então vou retomar, porque isso aqui também é bem importante no estudo desse capítulo, vou retomar essa sequência, que eu chamei de sequência da experiência. A tribulação produz a a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos agora a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Em que sentido Adão é figura daquele que havia de vir? Vou explicar isso agora, para o caso de eu esquecer de explicar, ou aí eu também já não preciso explicar no desenvolvimento do roteiro. Adão é figura daquele que havia de vir, no sentido de que Adão, assim como Cristo, é um representante da humanidade. Porque Adão, o primeiro homem, pecou. Cristo, o segundo homem, ou o último Adão, como Paulo trabalha em 1 Coríntios 15, não pecou. Então, a humanidade ela tem dois representantes apenas no sentido do relacionamento com Deus. Ou Adão, o pecado, o velho homem, ou Cristo, a justiça, novidade de vida, novo homem, nova criatura. Agora eu vou retomar no verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que,
assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, note o seguinte, para nós nos aprofundarmos neste texto, nós podemos notar inicialmente que esse texto ele pode ser facilmente dividido em duas seções. A primeira seção, do verso 1 até o verso 11, e a segunda seção, do verso 12 até o verso 21. A segunda seção é a que dá nome para esse nosso estudo, Adão versus Cristo. Então, do verso 12 ao verso 21, a temática é Adão versus Cristo, essa comparação, essa contraposição, cada um representando, como eu já enfatizei, cada um representando, cada um funcionando como um representante da humanidade, em polos, em condições totalmente antagônicas. Adão representando a humanidade caída, a humanidade no pecado, Cristo representando a nova criação, o novo homem, o homem restaurado, reconciliado, como Paulo inclusive usa, justificado, reconciliado. Né? Mas essa porção vai do verso 12 ao verso 21. A primeira porção, do verso 1 ao verso 11, eu intitulei, a primeira sessão da seguinte maneira: paz, justificação e experiência. Como nós vimos nos versos 1 e 2 ali, a justificação pela fé nos introduz à condição de paz com Deus. Isso é muito importante. Né? E isso é o que vai nos levar a uma experiência, que é a experiência que Paulo trabalha nesses primeiros versículos. Mas antes de falar especificamente desta primeira sessão, eu gostaria de enfatizar que, de certa maneira, a segunda sessão serve de base para a primeira. E eu vou, inclusive, trabalhar esse capítulo a partir dessa perspectiva. Por quê? Porque se a fé com Deus, que é obtida por meio da justificação, é a base para essa nossa experiência que Paulo trata, a fé com Deus, ou melhor, a justificação, por meio da fé, essa paz com Deus, ela só é obtida em Cristo. Então, o esquema que Paulo traça a partir do verso 12, ele na verdade, o fundamento implícito para os versos 1 a 11. E é muito interessante de nós notarmos, inclusive, a transição que existe do verso 11 para o verso 12. Porque no verso 11, Paulo termina retomando a nossa posição em Cristo, a posição do cristão em Cristo, agora trocando a ideia de justificação por reconciliação. Mas ele retoma a ideia que ele começou a trabalhar no verso 1, que é a ideia da posição em Cristo. Poderíamos dizer que no verso 1, ele começa falando da posição e passa a partir do verso 3 para a experiência. E aí aqui no verso 12 ele retoma, pelo curso do discurso, ele retoma a ideia da posição e agora ele vai trabalhar a ideia de posição, a contraposição de posições, Adão e Cristo. Há quem chame essa representação de uma representação federativa, ou federalismo, no sentido não político, mas da compreensão da condição do homem. Adão como cabeça federal da humanidade caída e Cristo como cabeça federal, federalismo de novo por representação apenas, da humanidade regenerada, dos seres humanos regenerados. Então é por isso que eu pude afirmar que a segunda parte, a partir do verso 12, ela está implícita na primeira. E aí Paulo vai desenvolver o argumento dessa contraposição entre velha criatura e nova criatura, velho homem e novo homem, a partir do verso 12. Tá? Então eu vou fixar isso bem, porque isso vai servir, inclusive, para nós avaliarmos ou analisarmos a primeira porção do texto, a primeira seção do texto. Indo para a seção 1, como eu já inclusive antecipei, nos versos 1 e 2, nós temos então a apresentação da justificação, da fé com Deus, a justificação por meio da fé em Deus, e a ideia da paz. Então, justificados por meio da fé em Cristo, nós temos paz com Deus, ou Deus já está em paz conosco, Deus já nos coloca nessa condição, e nós poderíamos ter aí, o verbo é ambíguo, não é possível concluir apenas pela linguística,
nós poderíamos ter aí uma exortação para que vivamos em paz com Deus. E aí, essa inferência ela é interessante porque a descrição da experiência que vem logo a seguir pode ser uma descrição em que Paulo está dizendo assim: você pode não ter paz com as circunstâncias exteriores, mas você já tem paz com Deus posicionalmente. Então busque estar em paz com Deus no seu interior, né, na sua alma, para você poder enfrentar as circunstâncias exteriores, porque o objetivo de Deus com essas circunstâncias é exatamente fundamentar ainda mais a sua fé, trazer você para mais próximo dele. E aí é que nós temos no verso 13 e no verso 4 o que eu chamei de caminho existencial, ou caminho da experiência. Antes, note o seguinte, voltando para essa lógica de justificação, fé e paz. Em Adão não existe isso. Isso só existe em Cristo. Por isso, esse caráter implícito da segunda sessão na primeira sessão do texto. Mas aí nós podemos ir para o verso 3 e 4, e ali nós temos o caminho existencial. Então, primeiro nós somos colocados por Deus, pela sua soberania, né, na tribulação. Deus nos permite a tribulação. Para quê? Para que na tribulação nós tenhamos perseverança. Algumas traduções, como a ACF, como eu falei, trazem paciência, mas a ideia é que a tribulação produz perseverança. Em meio às aflições externas, nós vamos aprendendo, por isso temos que buscar estar em paz com Deus, por isso temos que nos fundamentar na nossa posição, justificados em Cristo. Nós podemos, então, desenvolver a perseverança. É a perseverança que nos conduz à experiência, nos tornamos experimentados. Somos experimentados assim como Cristo, porque o autor da carta aos Hebreus nos diz que Cristo, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Ou seja, Cristo foi experimentado na obediência pelos sofrimentos, pelas tribulações que ele mesmo enfrentou. E aí, tribulação, perseverança, experiência. Por fim, a experiência é que vai produzir a esperança. Então, e a esperança cristã, ela tem a ver com a era vindoura, tem a ver com o nosso encontro com Cristo. Então, quando nós somos apertados, né, pressionados pelas tribulações exteriores, isso nos faz voltarmos para dentro de nós, procurarmos a vida interior, a vida do Espírito que está em nós e também olharmos para o alto, colocando a nossa esperança em Cristo, na sua vinda e no nosso encontro com Ele. E é muito interessante porque Paulo está trabalhando exatamente que essa experiência de pressão exterior, ela vai produzir, o objetivo de Deus nela é produzir esperança. Novamente, você só vai passar por esse caminho existencial, alcançando a esperança como resultado, se você estiver em Cristo. Em Adão não existe isso. E aí nós podemos entender também como Paulo vai trabalhar no capítulo 7 em especial, e já tem um vídeo sobre o capítulo 7 aqui no canal. Depois no final você pode abrir a playlist, o link, a caixa da playlist aqui na tela final e procurar lá o vídeo sobre o capítulo 7. No capítulo 7, segundo eu entendo, Paulo trabalha a imprestabilidade da lei para a justificação do ser humano, mas ele também trabalha esse conflito do homem interior, esse conflito do velho homem em conjunto com o novo homem, um conflito que só vai encontrar solução no verso 8. Então, o que nós temos aqui é que nós podemos estar passando por essas dificuldades exteriores, por essas tribulações, na perspectiva do velho homem. E aí nós não vamos ter esse resultado, em especial a perseverança, a experiência e a esperança como o resultado desejado por Deus. Agora, veja que interessante, produzindo a esperança, e essa esperança ela é colocada como resultado final de a compreensão da justificação pela fé. Então nós temos no começo do capítulo a fé, né, no verso 1, aqui no verso 4
no final do percurso desse caminho existencial, a esperança é desenvolvida. Então veja que nós temos aqui duas virtudes teológicas já, né? A fé no verso 1, a esperança no verso 4, e aí no verso 5, a esperança é conectada com o amor. Veja que interessante, porque Paulo trabalha esse caminho existencial, esse caminho da experiência que tem o objetivo de produzir a esperança. Paulo trabalha ele de maneira a concluir que é o amor de Deus que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos sustenta nesse caminho. Então aí nós temos a fé no verso 1 e 2, a esperança aqui no verso 4, no começo do verso 5, e o amor introduzido no verso 5. As três virtudes teológicas, as três virtudes cristãs mais importantes. E aí Paulo diz no verso 5 que a esperança não traz confusão, exatamente porque o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é o amor de Deus que nos sustenta, que nos mantém aliado à fé para produzir a esperança nesse caminho existencial. Duas observações aqui sobre essa afirmação muito conhecida do verso 5. A primeira é relativa ao tempo verbal. O verbo derramar, que aqui também está na voz passiva, né, no particípio, ele está no tempo perfeito no grego. O tempo perfeito ele é traduzido por uma ação pontual no passado que permanece produzindo efeitos. Por isso, eu optei aqui por ajustar a tradução para tem sido derramado. A ideia é que Deus começou a derramar o seu amor por meio do seu Espírito sobre nós e esse amor continua sendo derramado. E quando nós experimentamos essas circunstâncias adversas nesse percurso, nesse caminho existencial, na posição correta, buscando a posição correta, como Paulo ensina, então nós realmente vamos experimentando esse transbordar do derramar do amor de Deus nos nossos corações pelo Espírito Santo. Essa é a primeira observação, uma observação de cunho linguístico, que tem, obviamente, uma importância espiritual, uma importância teológica, uma importância até mesmo devocional. Mas a outra observação é relativa ao verbo derramar, que se coloca aqui numa cadeia temática, porque essa mesma ideia de algo que foi derramado aparece primeiro nas palavras de Jesus a respeito do sangue da nova aliança, quando ele está introduzindo a ceia, né? Estamos chegando perto da Páscoa, vamos ter um vídeo comemorativo aí sobre a Páscoa no sábado, né? Quando ele está chegando ali perto da sua crucificação e ele institui a nova aliança, ele afirma expressamente: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Então, primeiro, o sangue foi derramado. Você encontra isso nos evangelhos sinóticos, vou colocar a referência aqui, Mateus 26, 28. Então, primeiro o sangue foi derramado. Porque o sangue foi derramado, claro, Jesus morreu na cruz, ressuscitou, foi exaltado, mas nessa nossa cadeia temática, porque o sangue foi derramado, o Espírito foi derramado. Pedro, fazendo alusão à obra de Cristo, ao seu sacrifício, à sua ressurreição, à sua exaltação, lá em Atos 2,33, no discurso do Pentecoste, ele afirma expressamente: por causa disto, tudo que aconteceu com o Messias, Deus derramou o Espírito, como vocês agora podem ver e ouvir. Então, o sangue foi derramado, o Espírito foi derramado, Mateus 26, 28, Atos 2,33, o sangue foi derramado, o Espírito foi derramado e, pelo Espírito, o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações. Verso 5, e aí Paulo permanece desenvolvendo na continuidade dessa primeira sessão essa ideia do amor de Deus derramado, com destaque para o verso 8. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter sido Cristo morrido por nós, morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele vai trabalhar então exatamente essa ideia da reconciliação, da salvação por meio da sua vida, o que nos remete de novo ao verso 1 e a paz com Deus, e até aquela consideração de que o verbo pode
ser traduzido pelo modo subjuntivo, tenhamos paz com Deus, para que nós compreendamos a nossa posição e tragamos a nossa posição para a nossa experiência, mantendo a paz com Deus, que só é possível por causa da justificação, desenvolvamos a esperança no meio das tribulações, sabendo que só é possível essa paz, e só é possível o desenvolvimento dessa esperança, porque o amor de Deus foi manifestado na cruz de Cristo e o amor de Deus permanece sendo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aí agora, então, para encerrar o estudo, eu vou passar para a segunda sessão. Eu já trabalhei um pouco ela, a ideia, o argumento dela antes, né, porque afirmei que a segunda sessão ela serve como um fundamento implícito para a primeira. Então, na segunda sessão, Adão versus Cristo, que dá inclusive o título para o nosso estudo, nós temos essa contraposição entre velho e novo homem. Adão e Cristo são representantes da velha e da nova criação. E aí, então, isso eu já trabalhei, o que nós temos é a grande contraposição entre uma ofensa em Adão contra um ato de justiça em Cristo. Isso é especificamente encontrado no verso 18. Então nós temos essa contraposição entre pecado e graça também, né, introduzida pelo papel da lei. Isso nós vamos ter, especialmente no verso 20, na consideração do verso 20. Paulo diz, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí aqui, Paulo faz como que um recorte para trabalhar o papel também do povo judeu como tipo da humanidade, no sentido de que Deus entregou a lei para os judeus, a lei do Antigo Testamento, a Torá em especial. Deus entregou a lei para os judeus para que a ofensa de toda a humanidade ficasse ainda mais clara. Obviamente que quando nós pensamos em termos de lei, há uma consideração muito importante a ser feita para o povo judeu, e Paulo vai retomar essa questão do problema da lei no verso 20, né, do papel da lei no verso 20. Mas o que nós temos então é essa contraposição entre pecado e graça, a lei tendo um papel importante de mediação aqui, porque a lei ela serve para reforçar, para demonstrar o pecado, e aí a partir dessa consideração da função da lei é que Paulo diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a exegese do verso 20, ela deve ser melhor compreendida à luz do papel da lei, a interpretação do verso 20. As pessoas normalmente tendem a fazer uma interpretação individual, subjetiva, concreta do verso 20, né? Pensam em alguém que era muito pecador, aí essa pessoa se torna muito santa. Isso tem mais a ver com o temperamento da pessoa, né? Que é muito apegado aos extremos, né? E aí isso vai se manifestar no caráter, né? Um caráter muito pecaminoso, e aí quando há a conversão, um caráter muito voltado para Deus e para as coisas de Deus. Mas isso tem uma explicação até mais de constituição do ser humano do que propriamente uma aplicação do verso 20. O verso 20, ele quer dizer o seguinte, a lei torna o pecado do homem ainda mais evidente. Então, por causa da lei, o pecado se torna abundante. Mas onde o pecado se torna abundante, a graça se torna ainda mais abundante. E por quê? Porque a partir da lei, quer dizer, foi a partir dessa revelação especial de Deus por meio do povo judeu que veio Cristo para manifestar a graça. Então essa é a exegese que eu faço do verso 20, a exegese realmente teológica, né? Bem enquadrada, ajustada ao seu contexto, sem prejuízo de que alguém extrapole isso para a experiência individual de alguma pessoa, né? Agora, nós podemos notar também que o capítulo 5, então, ele estabelece o fundamento para os próximos capítulos, né? Porque o capítulo 6 vai trabalhar essa contraposição entre a morte e a novidade de vida. O capítulo 7 vai trabalhar o papel da lei e a condição do ser humano
entregue à própria sorte ou diante da lei, e o capítulo 8 vai trabalhar a vitória espiritual em Cristo. E sobre os capítulos 7 e 8 já existem vídeos aqui no canal. Em breve eu pretendo postar um vídeo sobre o capítulo 6 para dar continuidade a esse estudo. O que nós podemos notar, só para encerrar mesmo aqui, é que existe esse aspecto, e isso é importante na perspectiva dos próximos capítulos, existe esse aspecto federalista, esse aspecto representativo aqui no capítulo 5. Adão como representante, Cristo como representante, respectivamente, da velha criação e da nova criação. Mas existe também esse aspecto individual. Por quê? Porque dentro de mim eu tenho em luta constante o meu velho homem com o meu novo homem. Eu tenho todas as condições de obter a vitória por meio de Cristo diante das circunstâncias, no novo homem, mas para isso é necessária a mortificação do velho homem. E isso os capítulos 6 e 7 vão trabalhar, e para que no capítulo 8 nós tenhamos a introdução da vitória espiritual em Cristo. Bom, com isso nós encerramos esse estudo. Eu peço a você, mais uma vez, que compartilhe o vídeo, compartilhe o canal com seus amigos, com seus irmãos inscritos em Cristo, que se inscreva no canal. Esse em Cristo, com o inscrever, ele acaba me fazendo tropeçar aqui na língua. Que você se inscreva no canal também para continuar acompanhando estudos como estes. Deixe o seu comentário aqui, isso é muito importante. Lembrando, sábado, dia 11 de abril, um vídeo especial sobre a Páscoa. Eu espero chegar aos 5.000 inscritos lá. E na semana seguinte, do dia 13 ao 17, um estudo por dia no livro dos Salmos. Um forte abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.